Graça e paz a todos, eu sou o Douglas Diniz e esse é o canal Evangelho Raiz. E no vídeo de hoje eu quero falar acerca do sibilar da serpente e o sício de Deus. Você sabe discernir qual é qual? Sibilar é o som característico de uma serpente. E o sício, segundo o dicionário, é o som calmo, som suave, o murmúrio. Nós vemos o sício de Deus lá em 1 Reis 19, na Almeida Revista Atualizada, Ara, e disse-lhe Deus a Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e o grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício, tranquilo e suave. Aí Deus falou com Elias. Então, para diferenciar o sibilar da serpente e o sício de Deus, é só ver que Deus fala assim, não é bem isso. Eu vou dar outras diretrizes na Bíblia, como discernir o sibilar da serpente e o sício de Deus. Por que serpente? Serpente é outro nome dado a Satanás, segundo a Bíblia. Quer ver? Vamos ver Apocalipse 12, o verso 9. A Bíblia faz uma comparação com a serpente lá no Éden, quando falava com Eva e Satanás. A serpente que estava no Éden foi usada por Satanás, o que chamamos de a primeira sessão espírita que a Bíblia registra. Tá? Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, uma referência lá em Gênesis 3, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. E agora Apocalipse 20, verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então vemos aqui a Bíblia mostrando que a serpente lá no Jardim do Éden que falou com a Eva, era na verdade Satanás. Como que a serpente fala? Olhando a passagem de Gênesis 3, quando ela fala com Eva, vamos lá em Gênesis 3, rapidinho. Diz assim no primeiro versículo: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então temos algumas características aqui que nos permite a distinguir o sibilar da serpente. A Bíblia é um instrumento suficiente e eficaz para que eu e você possamos distinguir o sibilar da serpente e o sício de Deus, ok? A própria Bíblia nos diz isso. Lá em Isaías 8:20 diz: a lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça. E lá em 1 Pedro 4:11, na primeira parte do versículo diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então Deus colocou um limite. Ninguém pode falar além do que está escrito. Se eu pregar, se ensinar, se eu cantar algum hino, escrever algum livro acerca do Evangelho, da salvação comum que há entre eu e você, sobre a fé, sobre Cristo, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Esse é o limite. Voltando para o relato de Gênesis 3, nós vemos que a serpente, que Satanás, ele usa de lisonjas, palavras agradáveis, fala aquilo que eu e você gostamos de ouvir ou queremos ouvir. Olha lá, ele também coloca em descrédito a palavra de Deus. Ele diz aqui, lá no verso 1, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Ou, em outras palavras, mas Deus não disse assim, ele não quis dizer isso. Entende? Ou coloca em descrédito a palavra de Deus. Deus disse isso, mas ele não quis dizer isso. Aí ele joga um outro significado nas palavras de Deus. Aí ele fala coisas agradáveis. Olha aqui, a serpente diz à mulher, lá no verso 4, certamente não morrereis. Além de falar algo agradável à mulher, chamou Deus de mentiroso, porque Deus disse, no dia em que comer, certamente morrereis. E a serpente fala o quê? Certamente não morrerão. Você não vai morrer. Pode comer. Aí depois ela continua. Verso 5. Porque Deus sabe, no dia que dele comer, se abrirão vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então vemos a serpente usando de astúcia para ludibriar a mulher. E ela tem feito muito isso hoje. O similar da serpente é fácil perceber. Quem nunca ouviu? Siga seu coração. E o que a Bíblia fala acerca do coração? Lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Ela diz assim, quer ver outro similar da serpente? Tenho certeza que você já ouviu por aí. Deus não está no controle de tudo. Isto não é a palavra de Deus, ele apenas contém a palavra de Deus. Quer ver outro similar da serpente? Se Jesus estivesse no Éden, também pecaria. Ou eu não me sinto inferior a Deus. Eu não me sinto inferior a Jesus. Eu sou totalmente igual a Jesus. Quer ver outro similar da serpente? Eu tenho DNA de Deus. Não sou mais pecador. A Bíblia precisa ser atualizada. Jesus ofereceu sêmen para a mulher samaritana. Os mais recentes também quem não dá o dízimo não vai para o céu, não pode ser salvo. Tudo isso é o similar da serpente. E é incrível como muitos ditos cristãos não sabem diferenciar a voz de Deus e a voz da serpente. O sício de Deus e o similar da serpente. Inclusive, muitos, quando ouvem o similar da serpente, falam, Deus está falando, fala Deus. Jeová, Deus está falando. Gente, precisamos ter discernimento. Se há um dom que os cristãos precisam mais que dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, é o dom de discernimento dos espíritos. Devemos ter discernimento. Por exemplo, quando Paulo foi à oração com Lucas e outros irmãos, lá em Atos 16, uma jovem que possuía um espírito de adivinho começou a falar coisas, mas ela não falou mentira, ela falou a verdade. Mas mesmo assim, não era Deus falando, era o similar da serpente. Quer ver? Vamos lá em Atos 16, no verso 16 ao 18.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Não era o Espírito Santo, era um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando uma verdade, mas mesmo sendo verdade, era um espírito de adivinhação, era um demônio anunciando. Isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E o demônio saiu, entende? Então Paulo, ele discerniu que mesmo aquela jovem está falando uma verdade, não era Deus que estava falando, mas era o similar da serpente. Entende? Então nós, como cristãos, temos que distinguir o similar da serpente e o sício de Deus. Outro exemplo, nós vemos lá em Mateus 16, o verso 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus percebeu nas palavras de Pedro o similar da serpente. Por isso que ele repreendeu: para trás de mim, Satanás. Entende? Então, temos que ter essa sensibilidade, é só por meio do Espírito de Deus, e que ele usa a palavra de Deus, para que possamos distinguir a voz de Deus e a voz de Satanás, o similar da serpente e o sício de Deus. Amém? Além de falar palavras agradáveis, palavras doces, coisas que nós gostamos de ouvir, ele gosta de nos apresentar um outro Deus, o outro Evangelho, o outro Jesus. E nós estamos vendo isso muito nos dias de hoje. Tem muitos pregadores aí que afirmam estar falando de Cristo, mas quando analisamos as doutrinas dele, é um outro Jesus, é um outro Evangelho, é um outro Deus. Então temos que nos afastar. Vamos lá em Deuteronômio 13, os primeiros versículos, diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecesses, e sirvamos-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegarei. Nós vemos aqui, nós vimos nas passagens anteriores, que não basta apenas falar a verdade, como aquele demônio na menina, e nem falar coisas boas como Pedro. Temos que distinguir quem é que está falando. Neste caso aqui, alguém pode estar falando que é profeta e anunciar um sinal, e o sinal se cumprir. Então vemos que os arautos de Satanás também podem fazer milagres, mas isto não significa que ele seja um homem de Deus. Então nós temos que provar. E como saberemos isso? Que geralmente quem faz falsos sinais, falsas profecias, eles apresentam outro Deus, o outro Evangelho, o outro Cristo. Por exemplo, aqueles camaradas que saem pregando aí, revelando CPF, nome completo, data de nascimento, mas não sei o quê. Isso aí é charlatanismo, não é Deus falando. Como no outro vídeo aí, daquele falso profeta lá que falou que ia morrer um monte de gente, não sei o quê. Foi fácil desmascarar ele.
Por quê? Porque se você analisar as coisas que ele falou por meio da palavra de Deus, nós vimos que ele pregava um falso evangelho. Consequentemente, um outro Cristo. Entende? Um outro Deus. Porque o suposto Deus que revelou aquelas coisas para ele não era o Deus da Bíblia. A prova é que não se cumpriram. Mas mesmo que se cumprisse, não quer dizer que era Deus falando. Ainda assim, temos que passar a prova pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Então nós vemos aqui em Deuteronômio 13, vamos após outros deuses que não conheceste. Nós vemos aí alguém falando assim, o Jesus que os evangélicos estão pregando, os cristãos estão pregando, está errado. Tem que chamar ele de Yoshua, chamar Deus de Elohim, ou de Yahvé. Eu não posso chamar Deus de Deus ou Jesus de Jesus. Quando eu vou orar a Deus, ele fala Abba. Então, isso aí é um outro evangelho, ok? A Bíblia nada fala que temos que chamar Jesus de Yoshua, ou quando for orar, fala Abba, ou Deus de Elohim, ou Yahvé, Javé, não sei. Então, é um outro Jesus. Qual é o outro evangelho? É totalmente diferente desse que contém na Bíblia. O evangelho light, o evangelho diluído. Não é o evangelho puro e simples. O evangelho verdadeiro é arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei dos nossos pecados e cremos no Cristo que é pregado na Bíblia, conforme a Bíblia. Aí apresenta outro evangelho. A pessoa sai na rua com papelão escrito abraço grátis e acha que está evangelizando. É outro evangelho. Ou com cartaz Jesus te ama. Isso não é pregar o evangelho. Estão anunciando outro evangelho. Ou quando você vai numa igreja, o pregador fala assim, ei jovem, você precisa aceitar Jesus. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse não é o evangelho. Estão apresentando outro evangelho. E Paulo nos alerta em Gálatas 1, do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Esse outro que aparece aqui é uma palavra grega que significa outro do tipo diferente. Entende? Então não podemos aceitar o outro evangelho. E a serpente, o diabo, costuma enredar as pessoas para o outro evangelho, para o outro Jesus, para o outro Deus. Entende? Então temos a Bíblia a nosso dispor para que possamos avaliar o que ouvimos, o que vemos, o que lemos, um hino, uma pregação, um livro. Porque para cada coisa, por exemplo, se eu quero saber a medida exata de alguma coisa, eu preciso de um instrumento adequado, uma trena, alguma outra coisa de medir, ok? Na área da doutrina bíblica, o padrão para se aferir se é verdade ou não é a Bíblia Sagrada. E Jesus nos prometeu lá em João 16, versículo 13, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E Jesus falou assim, Pai, a tua palavra é a verdade. Então nós temos o Espírito Santo habitando em nós e a palavra de Deus ao nosso dispor para que possamos saber diferenciar o sibilar da serpente e o cisto de Deus. Por que devemos colocar à prova tudo? Lá em Jó, para encerrar, lá em Jó 12, 11, já pergunta, porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova a comida? Então, temos que colocar o nosso ouvido para provar as palavras, os nossos olhos para averiguar o que está lendo, o que está vendo, entende? Para ver se aquilo que prega, que aquilo que anuncia como sendo a palavra de Deus, é de fato a palavra de Deus, ou o sibilar da serpente. Então, não vamos dar mais ouvidos à serpente. Vamos aprender a colocar à prova
tudo que vemos, ouvimos, escutamos e lemos. Amém? Eu sou o Dona Diniz e esse é o canal Evangelho Raiz. Já dê seu joinha, comente à vontade, compartilhe, indique para mais pessoas e até o próximo vídeo, se Deus permitir.